Olá, muito boa tarde a todos vocês. Hoje eu estou aqui para mais um vídeo, tá? Para as pessoas que têm algumas dúvidas a respeito de quando tem cobranças espirituais, o que elas sentem, como que elas ficam quando vem essas cobranças. Eu estou tentando ajustar aqui a luz. Como que elas ficam, né, quando vem essas cobranças espirituais? O que identifica que a pessoa está tendo cobrança espiritual? Bom, vamos lá. São 5 itens que eu vou estar passando para vocês, tá? Que eu deixei anotadinho aqui para não estar esquecendo de passar tudo, porque depois acaba o vídeo e eu fico pensando, deveria ter falado isso, deveria ter falado aquilo. Bom, a primeira coisa que a pessoa começa a sentir quando ela tá com cobrança espiritual são os ataques energéticos, tá? Então, problemas para dormir, noites agitadas, sonhos perturbadores que podem indicar que você está sob ataque energético ou influências espirituais negativas, tá? Mudanças, tá? Segundo item, mudanças repentinas de humor, tá? Como a pessoa tá calma, começar a ficar mais agressiva, explosiva ou triste sem motivos, sem grandes motivos, tá? Então a pessoa muda bruscamente, né? O humor, o sentimento. Dores de cabeças que aparecem repentinas, tá? Do nada. Mal-estar também pode indicar um sinal do mundo espiritual, que alguma coisa aí precisa estar sendo mudada. Os encostos, né? Isso também requer, às vezes, cobranças na parte espiritual. Então, são reações físicas, mal-estar, insônia, diarreia, dores de estômagos, quedas de cabelo, dores no corpo, bruxismo durante a noite, acordar esgotado também pode ser um dos sintomas, tá? Quando eu falo de cobrança, tá? De sintomas de cobrança espiritual, isso é a espiritualidade chamando você para um trabalho, para se aprofundar na espiritualidade, não necessariamente que você tenha dívida e tenha que pagar um orixá, uma entidade, coisas assim. É um despertar para um chamado espiritual, aonde eles estão chamando a sua atenção para você estar trabalhando a sua energia espiritual para o bem do próximo, fazendo esse bem ao próximo. A sua energia é trabalhada, é transmutada, é revigorada e você também vai ficar bem. Mas às vezes a espiritualidade, eles agem de uma maneira para estar chamando a nossa atenção. Então são isso que eu te falei, os ataques energéticos, influências espirituais, encosto, tudo isso é abertura para esse chamado. Cansaço, né, espiritual também pode ser uma cobrança. Medo de morrer, a pessoa desesperança, sem assim esperança para nada, desesperançosa, sentimento de abandono, ou até mesmo, né, quando bate aquela revolta com Deus, que as coisas não melhoram, as coisas não acontecem, a minha vida não muda, eu faço, rezo, mas as coisas não estão funcionando. Então, às vezes, que nem eu falo, às vezes você não tá com carrego, você não tá com problemas onde você precisa buscar ajuda espiritual. Às vezes isso é um chamado da espiritualidade, uma cobrança da espiritualidade para você estar trabalhando a sua energia, a sua espiritualidade, seja ela dando um passe no centro, uma oração, né, para outras pessoas na igreja, aplicando o reiki, aplicando um jurei. Então é que você transmute, trabalhe com os seus guias, com seus mentores, com seus anjos, com o que você acreditar, mas que você faça essas mudanças, que esse chamado espiritual faça mudanças no seu comportamento para ajudar o próximo dentro do mundo espiritual, tá? O despertar espiritual também, a pessoa sente sensibilidade e intuição mais aflorada. Então, às vezes ela tem a impressão que viu algo
Não, realmente ela viu algo. Ela tem a impressão que tem alguém aqui? Não, realmente, às vezes, né? Um espírito tá passando por ali. Então ela tem essa percepção mais aguçada, tá? Percepção também das sincronicidades do universo, sensação de déjà vu, necessidade de conexão com a natureza ou sensação, às vezes, de solidão. Quando nós estamos alinhados espiritualmente, nós não temos esse sentimento de solidão. É como se tivesse preenchido, tá, dentro da gente. Então, quando eu não fazia antes o meu trabalho que eu deveria ter feito espiritualmente, há anos atrás, né? Eu tinha muito essa coisa de sentir um vazio. Eu sentia um vazio e era um vazio que eu não sabia do que era. Então eu tava lá bem num relacionamento, eu tava trabalhando, eu tinha minha saúde, mas eu tinha um vazio. E é uma coisa que às vezes batia, que ela chegava até doer, sabe? O peito, um buraco no fundo. Quando eu comecei a me dedicar mesmo à parte espiritual, que eu não sabia na época que isso era um chamado, né? Pra eu ir mais a fundo já do que eu estava fazendo, eu tinha esse tipo de sensação, esse sentimento, esse esgotamento, esse cansaço, né? E uma irritação assim, olha, eu já sou explosiva por natureza, mas assim, era uma irritação por coisas tão bobas, por coisas tão besta. Mas isso tudo, hoje em dia eu vejo que era a energia extremamente aflorada, não trabalhada do jeito que deveria ser feito. Eu tinha um compromisso com a espiritualidade, eu tinha de cumprir aquilo. Então, às vezes, nós passamos por coisas onde nós perdemos a fé, nós perdemos vontade de fazer as coisas, temos um cansaço fora do comum. Isso tudo pode estar acontecendo para que você busque ajuda e entendimento para estar colocando em prática, tá? A sua espiritualidade, né? Porque a espiritualidade, ela no mundo espiritual nós trabalhamos para fazer o bem ao próximo. Esse bem que sai de dentro da gente para os outros, ele traz a grandeza e o preenchimento interno também. Então esse vazio parou de acontecer quando eu comecei a me dedicar como tinha que ser feito, não do meu jeito, do jeito que a espiritualidade queria que eu agisse, e comecei a fazer os trabalhos do jeito que deveriam ser, onde esses vazios, né, o vazio, essa angústia, esse às vezes desânimo que batia, ou às vezes eu estava animada demais, aquele pico altíssimo, de repente tinha queda brusca nas minhas emoções, do nada, sem explicação. E as pessoas falavam assim pra mim, nossa, mas você é uma pessoa, você tem um relacionamento bacana, você tem não sei o que, você tem não sei o que lá, e você não é agradecida. Não, eu era grata, mas eu não sabia desse tipo de chamado. Pra mim, o que eu tava fazendo já estava de bom tamanho, né? E não é bem assim que funciona. No plano espiritual, você tem um compromisso que você pega. Não é o compromisso que você quer, é o compromisso que você tem de cumprir. Então, muitas vezes as pessoas me procuram e eu falo para ela, você não tem que ir lá no centro ou na igreja ou tomar passe, você tem que aplicar, você tem que doar, você tem que fazer para transmutar esse excesso que está dentro de você, que está te adoecendo, que está te colocando para baixo, que está te deixando angustiado, que está te deixando perdendo a fé, sem expectativa, sem esperança nas coisas. Então, esse excesso de energia, a gente também faz mal. Então, tem muitas pessoas que às vezes ficam sugadas de estar junto de outras. E muitas vezes as pessoas que têm grandes sensibilidades, elas também fecham-se, né, para essa energia, onde isso precisa ser transmutado, precisa ser doado, precisa ir para cura e tratamento de outros. E quando a gente segura esse excesso, ele também adoece. Então, a energia sugada em excesso, ela adoece, mas a energia, quando a gente segura também em grande quantidade, em excesso de energia que uma pessoa fica, ela também adoece. Por isso que existe os trabalhos espirituais, aonde traz o equilíbrio dessa situação toda, onde a pessoa
não sente mais essas angústias, não sente mais o desespero, começa a perceber a vida dela em movimento, andando, as coisas caminhando, a prosperidade vindo, o emocional, né, que estava ruim, melhorando, tá? Então, às vezes, o excesso de energia também derruba a gente. Por isso a importância que eu falo de muitas pessoas que têm a sensibilidade com a parte espiritual, que são altamente intuitivas, essas pessoas precisam trabalhar na linha de cura, na linha de passe, na linha de reiki, para transmutar e ter a cura dela também. Então eu já atendi pessoas que falavam para mim, nossa, mas eu tenho reiki, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu falo, mas tá em prática? Você está aplicando? Não tô, porque a hora eu tô cansada, a hora eu tô desanimada. E cada vez essa energia dentro dela vai aumentando. Então você percebe que ela foi preparada para fazer uma atividade, um propósito ali. E fazer essa doação, essa transmutação de energia, mas não está em prática. Então é onde acaba também a pessoa adoecendo. Então aonde que eu falo para as pessoas que tem a cobrança espiritual, nem sempre essa cobrança quer dizer que ela precisa entregar um trabalho para Y, um trabalho para não sei o que. Às vezes é a cobrança do espiritual em cima dela, na doação de energia, na cura com o outro. Ah, mas eu não tô bem, como é que eu vou fazer isso, curar o outro? Às vezes você não tá bem por conta de excesso de energia que você tem. Começa a doar, começa a passar, começa a transmutar isso, essa troca com outras pessoas, porque às vezes você tá com excesso e o outro tá totalmente sem. Então, a você dando e passando essa energia para o outro, a sua entra em equilíbrio e você revigora a energia do outro, tá? Então, esse chamado, essa cobrança espiritual, nem sempre é cobranças de fazer trabalho. O trabalho que eu digo é entrega para Exu, Pombagira, pro Preto Velho, pro Caboclo, para seja lá qual for, tá? Que eu amo fazer, eu adoro mexer com isso, mas nem sempre é essa cobrança. Às vezes a cobrança é esse excesso de energia que tá sobrecarregando você e o outro esgotado sem receber. Então, o universo em si precisa desse equilíbrio, tá? Nós precisamos desse equilíbrio para entrar em harmonia. O universo precisa desse equilíbrio para estar em harmonia. Então, hoje o vídeo que eu queria passar para vocês é a respeito disso. Os sintomas da cobrança espiritual, como eles podem estar manifestando em você, no seu físico, no seu emocional, no seu mental, que muitas vezes as pessoas adoecem, começam a tomar remédios para tratar o emocional e às vezes o tratamento dela é simplesmente a doação de energia, doação para quem está sem energia, né? Bom, gente, o vídeo de hoje é sobre isso. Se você tem alguma dúvida, se você passa por isso ou passou por isso, quiser deixar o seu comentário, será muito bem-vindo, tá? Pro próximo vídeo eu vou estar falando as sinais que você está passando por um despertar espiritual, tá? Então são sinais que a parte espiritual dá, aonde você está passando por um despertar, as mudanças que acontecem quando a pessoa entra num despertar espiritual, tá? Fiquem com a gente, clique aí no sininho para receber as notificações. Se você souber de alguém que está passando por esse tipo de cobrança, compartilhe esse vídeo com essa pessoa para que ela receba ajuda. Cada pessoa que nós ajudamos, que nós incentivamos, é um pontinho que a gente ganha com a parte espiritual a nosso favor. Então, é o que eu sempre falo para a pessoa, não vamos segurar informações, né, que sejam positivas e possam estar ajudando outras pessoas. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like aí pra gente. Até a próxima.